1 Samuel 16, do 1 ao 13. E o tema da mensagem é chamado por Deus, a jornada de Davi. Deus colocou essa mensagem no meu coração já logo quando o pastor e o Rogério disse que iam para a conferência e que alguém precisava estar disponível, para trazer a mensagem, e perguntou se eu poderia. A minha vontade na hora era dizer não, mas por obediência a gente fala sim, e aqui estamos. E aí então, desde aquele dia, Deus vem confirmando. E essa semana a Gil trouxe uma palavra também na reunião de oração. Ela usou também um versículo desse texto. A lição da escola dominical, não por coincidência, mas também por direção de Deus, falou sobre a questão do chamado. Eu falei, Senhor, então é isso, Então, vamos lá. Chamado por Deus. E aqui, para a gente poder focar, chamado que Deus tem para a sua vida. Tá bom? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco é este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deus, ele é especialista em nos surpreender, porque muitas vezes a gente pensa que é algo, mas não é aquilo que Deus está querendo mostrar. É algo completamente diferente. E ali, nessa história, Deus mostrou que o olhar do homem é um olhar errôneo muitas vezes. Um olhar errado. Ele observa o quê? A aparência, a beleza, a capacitação. Mas Deus, ele vê o coração. Quando olhamos para a vida de Davi, vemos alguém chamado, não por aparência, nem por poder, mas por um coração disposto. Quando todos esperavam que o novo rei fosse alguém forte, experiente e conhecido, ele escolheu algo como quem? Um jovem pastor, esquecido lá no campo, cuidando das ovelhas da família. Enquanto os olhos humanos olhavam para os irmãos de Davi, altos, preparados, elegantes, Deus dizia a Samuel: eu não vejo como o homem vê, eu olho o coração. O chamado de Deus não depende da posição, mas sim da disposição do seu coração. O chamado de Deus nunca é para promover prestígio, mas para formar discípulos. Deus chama quem está com o coração aberto, ainda que ninguém o note. Às vezes, cada um de nós, com certeza, se sente pequeno, se sente esquecido, cansado, sem destaque. Deus ainda está chamando pessoas como Davi,
simples, com o coração disposto a servir, frágil, mas cheio de fé. São 7 pontos que nós vamos trabalhar aqui. E o primeiro deles é: o chamado nasce no coração de Deus, não no prestígio humano. Davi, com certeza, não era o mais provável, mas era o mais preparado por Deus. Enquanto todos estavam dentro de casa, onde que ele estava? Trabalhando. Estava ocupado, estava no seu serviço, no campo. Mas foi justamente lá que Deus o estava moldando. No lugar onde ele estava trabalhando, ocupado, Deus estava no processo de trabalhar na vida de Davi. Estava moldando a sua vida. O chamado de Deus não nem vem de currículos, diplomas ou cargos. Vem do coração do próprio Deus. Não que isso esteja isento, tá? Você se capacitar, você estudar, de maneira alguma. Mas não é isso que Deus vê em primeiro lugar. Primeiro nasce do coração dele para o nosso coração, o seu chamado. Deus escolhe pessoas comuns para um propósito extraordinário. Davi, pessoa simples, estava ali trabalhando, mais jovenzinho, mas Deus fez algo extraordinário na sua vida. Foi algo fácil. Com certeza ele não pensava em alcançar a posição que ele alcançou, mas Deus assim quis fazer na sua vida. Deus não te escolheu porque você é melhor, mas porque ele viu algo em você que o mundo não viu. Na escola dominical eu falei que Deus nos escolheu, de uma maneira tão especial, no meio de uma multidão. Ele lançou seu olhar sobre a sua vida, sobre a minha vida, e falou: olha, filho, está aqui, Senhor Jesus, ele morreu por você. Eu tenho um propósito para a sua vida. Aceite, se arrependa. E isso aconteceu com cada um de nós. E esse chamado que nós estamos falando aqui é para todos nós. Não é chamado só para o pastor, para o missionário, para o evangelista, para ser professor. É um chamado para a vocação, para realmente ser usado na sua obra, da maneira como Ele quer. E Ele vai te moldar e trabalhar na sua vida. Ele escolheu o improvável para mostrar que a glória pertence somente a Ele. 1 Coríntios 1, do 26 ao 29, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você pode estar no campo hoje, longe dos olhares, mas o campo é o lugar onde Deus te prepara para o que virá. O segundo ponto: o chamado começa na fidelidade nas pequenas coisas. Foi ali, no anonimato, que ele aprendeu a servir, proteger e confiar em Deus. Onde ninguém estava vendo, era lá, onde só estava ele e Deus realizando a sua obra. Tudo aquilo que ele fazia como para o Senhor. E a palavra de Deus nos pede isso também. Tudo aquilo que você faça como para o Senhor. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na escola, faça para o Senhor. Antes de vencer Golias, Davi venceu o leão, venceu o urso. Antes de governar o povo, ele cuidava de ovelhas. Ele fazia o simples, mas o simples com excelência. O pequeno, a sua obra, o seu serviço, ele fazia com amor. O escondido, com fidelidade. Deus observa como tratamos as pequenas responsabilidades que Ele tem nos dado. Porque quem é fiel no pouco será colocado sobre muito. Fosses fiel no pouco, sobre muito te colocarei, diz Mateus 25, 21. E para nós, como entendimento, compreensão, o campo é nossa escola espiritual. O lugar onde você está, seja no seu trabalho, seja no seu lar, na sua casa, é o lugar onde Deus está trabalhando com você para poder te usar na obra dele. O chamado à vocação não se mede por status, mas por fidelidade nas pequenas tarefas. Cuidar, servir, trabalhar com amor. Então não se engane. Aquilo que você faz na sua casa, até uma louça que você lava, faça para o Senhor. Aquilo que você faz no seu serviço, no emprego, faça para o Senhor. Ele está vendo. Seja fiel nele, nessas pequenas coisas. No culto, acolhimento, nas tarefas mais simples que possam ser realizadas na igreja. Faça com fidelidade. Tudo isso faz parte do preparo. O chamado de Deus cresce onde há fidelidade silenciosa. Terceiro ponto: o chamado exige
coragem diante dos gigantes. Muitos lembram de Davi como guerreiro, mas o coração do chamado dele era confiar em Deus, não confiar na espada. Quando enfrentou Golias, ele disse: a batalha é do Senhor. A leitura que eu proponho a cada um de nós é enxergar que um chamado à coragem pacificadora, a enfrentar o mal com fé, não com violência. Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando Davi viu Golias desafiando Israel, ninguém se levantava, mas ele, cheio de fé, ele disse: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Para nós fica aqui uma lição de aplicação. O chamado de Deus sempre nos colocará diante de gigantes. Às vezes o medo, às vezes a vergonha, às vezes dúvida, às vezes crítica, menosprezo, falta de conhecimento. Alguns gigantes podem estar diante de nós, né? Diante da minha vida, diante da vida de cada um aqui. Você sabe qual que é aquele que te impede em avançar, que quer te destruir o seu lar, destruir sua família, né? Mas se posicione, assim como Davi, mas não na sua força, mas na força do Senhor. Mas quem é chamado não recua diante do medo, ele avança, não porque confia em si, mas porque confia em Deus. O gigante que você enfrenta hoje pode ser o testemunho que Deus usará amanhã. A vitória sobre o gigante é o selo do chamado de quem confia em Deus. Quantas vitórias, né, já temos conquistado em nome do Senhor. Quantas vezes somos colocados em situações para nos desanimar, nos fazer desistir, nos mostrar que estamos no caminho errado, mas Deus tem nos dado vitória. Então, se mantenha firme nisso também. Quarto ponto. O chamado não nos torna perfeitos, mas dependentes de Deus. Davi ele foi ungido, venceu Golias, se tornou rei, mas também caiu. Em 2 Samuel 11, Davi pecou com Betseba e tentou encobrir o seu erro. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e graça, não abandonou. Ele enviou o profeta Natã para confrontá-lo. E quando Davi ouviu: tu és esse homem, seu coração se quebrantou, mudou a sua postura, reconheceu o seu erro, se arrependeu e confessou o seu pecado. 2 Samuel 12:13, ele falou: pequei contra o Senhor. Todo pecado que cometemos, por mais que possa ferir pessoas, mas primeiramente nós vamos estar contra o Senhor. Davi escreveu no Salmo 51, um dos maiores cânticos de arrependimento da história. 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E o que aprendemos nessa lição quando caímos? O chamado não nos torna intocáveis. Quando aceitamos o Senhor Jesus, lutas virão, dificuldades, problemas, acusações, mas quando passamos a servir também o Senhor, quando atendemos o seu chamado, também vamos sofrer quedas, porque o velho homem ainda está instalado em nós. Devemos fazer morrer a cada dia, mas ele ainda está em nós. E muitas vezes pecamos e precisamos confessar, né, e confiar de que o Senhor ele está pronto a nos restaurar e restituir aquilo que Ele tem para você e da maneira como Ele quer te usar. O segredo de Davi não foi nunca errar, mas sempre voltar para Deus. Quando erramos, não devemos nos esconder, mas busquemos o arrependimento e a restauração junto da comunidade, junto da igreja. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Deus ainda usa corações quebrantados, especialmente aqueles que aprenderam a depender da graça de Deus. Mesmo depois do pecado, Deus continuou usando a Davi. Isso nos ensina que Deus não cancela o chamado por causa da queda. Ele restaura, corrige e recomeça de novo. Quinto ponto, o chamado é fortalecido pela intimidade com Deus. Se não tivermos intimidade com Deus, infelizmente, a caminhada não vai ser aprovada. Davi era um homem de guerra, mas também era um homem de oração e de adoração. Enquanto muitos lutavam com espada, ele lutava com sua harpa, com oração. O chamado não sobrevive sem uma vida de oração, sem devocional, sem palavra, sem adoração. Sem ouvir, sem adorar e sem obedecer, o chamado não avança. Seus salmos revelam alguém que buscava a presença de Deus acima de tudo. Salmo 63:1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Ou seja, nós temos vários relatos da busca constante de Davi, da busca do Senhor, de como ele louvava, como ele adorava o Senhor, o nosso Deus. Davi entendia que sem a presença de Deus
não há propósito. Ele sabia, ele não podia ir sozinho. Ele tinha que ir acompanhado com Deus. Se Deus não estivesse presente, não tinha propósito para o chamado dele. O chamado se esfria quando a intimidade enfraquece. Por isso, antes de agir, ore. Antes de falar, ministrar, também ore. Mas tenha no seu coração a disposição para adorá-lo, mesmo na hora de servir, adorando. Escute a voz de Deus. Antes de agir também, escute a voz de Deus. Não vamos agir no ímpeto da nossa vontade, achando que você está certo. Mas confirme isso através de uma vida de intimidade com o Senhor. A força do ministério não vem da visibilidade, ela vem da comunhão. E essa comunhão não é só com a igreja, é principalmente comunhão com Deus, comunhão com o Senhor. Sexto, o chamado é confirmado na obediência e no serviço. Davi reinou, mas nunca perdeu o coração de servo. Uma pessoa com autoridade nunca deve exercer poder sobre os outros, mas sim ter responsabilidade diante dos outros. Independente do seu chamado, do seu serviço, né? Seja com responsabilidade diante de Deus, em primeiro lugar, com respeito ao próximo, entendendo de que você está para servir o outro, não para ser servido. Não interessa, não importa qual seja o seu chamado, você vai ter grande evidência. Isso não te dá autoridade alguma. A autoridade está no Senhor, mas para o seu serviço, seja ele o mais simples que você possa achar que seja simples, mas se vem do Senhor não é simples, é o teu chamado. Chamado é servir, ouvir, proteger, prestar contas. Davi consultava o Senhor antes de agir. Em 2 Samuel 5,19. Ele entendia que toda autoridade sem submissão é rebelião. Ou seja, se você se sente na autoridade, no chamado, a partir do momento que você se sente com poder nesse chamado, isso já se torna uma rebelião contra Deus. Porque foi Ele que te colocou ali. Ele que te capacitou, Ele que te colocou ali, Ele que te sustenta. Para nós aprendemos aqui uma aplicação maravilhosa. João 13, 14 ao 15. Vamos ler? Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu os fiz, façai vós também. Aqui a gente tem o exemplo da autoridade maior, do Senhor Jesus, em que foi lá, num gesto de amor, fez um ato de lavar os pés ali dos seus discípulos e disse agora, façam o mesmo, lavem os pés uns dos outros. Essa é uma atitude de autoridade que Deus quer de nós, de servir, serviço, não ser visto. Tem muita gente que troca serviço por ser visto, né? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer te dar uma autoridade como servo. Hoje Deus procura servos, não estrelas. O verdadeiro chamado é servir, mesmo quando ninguém aplaude. O trono de Davi só foi firme porque ele serviu antes de governar. Exerça seu chamado com humildade, aceite correção, escute os irmãos e viva em transparência. A verdadeira autoridade no chamado nasce do serviço e da comunhão. Sétimo e último ponto. O chamado é para cumprir o propósito de Deus na nossa geração. Deus está nos chamando não para cumprir um propósito na geração que já passou. Às vezes a gente é muito saudosista, né? No meu tempo era diferente, no meu tempo seria diferente. Mas não, Deus está nos chamando para essa geração atual aqui, para esses jovens que estão aqui, para os nossos filhos, sobrinhos, para as crianças que estão nos observando. É para essa geração que devemos servir o nosso chamado. Davi serviu o propósito de Deus em sua geração. Em Atos 13, 36 está escrito na NVI. Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Aí eu fiquei pensando assim um pouco nessa frase. Eu falei, puxa vida, né? Um resumo maravilhoso da história de um homem que se colocou à disposição para o serviço e atendeu o propósito de Deus. Será que quando fizermos a nossa passagem e colocarmos a frase, né, na coroa de flores lá, será que vão colocar para você assim, tendo Chux servido ao propósito de Deus, adormeceu? Seria bom, né? Seria maravilhoso. Que esse seja realmente o nosso alvo, nosso propósito. Deixar um legado de propósito que você realizou de Deus aqui na Terra, nessa geração.
Assim também, nós somos chamados para servir o reino, juntos, como igreja. Nosso chamado individual só tem sentido dentro de um chamado coletivo, o chamado da igreja. Então, não pense que o seu chamado, mesmo pense que ele é individual, é só para você. Não. Seu chamado não tem sentido nenhum, não tem significado nenhum, se não for para exercitar no corpo, na igreja. Quando a gente fala igreja, não é igreja local, é igreja corpo de Cristo. O seu chamado serve para isso. Ser testemunho vivo de Cristo no mundo. 1 Pedro 2:9 diz: Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Você foi chamado para algo maior, muito maior que você. Mas não se espante. O propósito de Deus, ele é eterno. E o chamado é a maneira como ele te inclui no seu plano. Sirva a Deus com tudo o que tem na geração que ele te colocou. Para concluir, o chamado de Deus, ele é uma jornada. Nasce do coração dele. Nasce primeiramente no coração de Deus. Cresce na fidelidade e é testado na queda, sustentado na oração e vivido em comunidade. Tudo aquilo que eu relatei aqui. Período que Davi ficou no campo, sozinho, isolado. O seu chamado, a sua jornada cresceu, ele sendo fiel, onde ele não estava sendo visto, nas pequenas coisas. Onde ele foi testado em momento de queda. Davi foi perseguido por Saul, quase morto por algumas vezes. Teve oportunidade de revidar, o mal com o mal, mas não. Ele foi obediente, quis fazer a vontade do Senhor. Foi rejeitado, perseguido pelo filho. Houve quedas, mas tudo isso para ser testado e para que ele pudesse crescer e ser usado. Sustentado também em oração, uma vida de oração, de adoração e viver também em comunidade. A história de Davi nos lembra que Deus continua chamando pessoas simples, dispostas a seguir a Cristo, com fidelidade, serviço e compromisso comunitário. Davi nos ensina que o chamado de Deus, ele é uma jornada de anonimato, mas de unção, de vitória e também de lágrimas, mas acima de tudo, de comunhão e fidelidade, porque Ele não nos abandona, Ele está conosco. A partir do momento quando Ele fez morada em sua vida, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele passa a habitar dentro de nós. A partir desse momento, ele já começa o trabalhar dele em nossas vidas. Ele já começa a agir, já vai começar removendo aquilo que possa atrapalhar a sua caminhada de fé, colocando, moldando o seu caráter, moldando o seu ser, para que você se torne um servo dele, fiel. E ele chama todos. Aqui não há uma exclusão de alguns. Todos. Aqueles que o receberam, todos aqueles que o aceitaram, têm o chamado. Então, que cada um de nós, você reflita, independente da sua idade, se você está chegando, se você é novo, se você já passou, acha que passou o tempo. Não, o tempo é hoje. Atenda o chamado hoje, para essa geração, para a geração de hoje. Nós temos muito que Deus quer usar nas nossas vidas. Davi nos ensina que o chamado de Deus é uma jornada de anonimato à unção, de vitória e também de lágrimas. Deus chamou Davi e o moldou no campo, no vale e no trono. E hoje, ele continua chamando pessoas assim, não perfeitas, mas disponíveis. Não espere perfeição, não espere o momento perfeito para que eu possa estar servindo. A hora que eu tiver preparado, que eu fizer a faculdade tal, fizer o seminário tal, que eu tiver todo... Não espere esse momento. Mas tenha no seu coração, principalmente a disponibilidade, a disposição para a obra. É isso que Deus quer. Foi isso que Deus observou ali. Passou os filhos de Jessé todo ali perante ele. Falou, não, esses são belos, são fortes, são guerreiros, mas não é esse que eu quero. Quero o coração daquele lá que está lá, que vocês abandonaram lá, trabalhando lá no campo. É dele, eu já venho trabalhando com ele já. Esse sim tem o coração pronto para servir. Talvez você se sinta pequeno ou incapaz, mas o mesmo Deus que olhou para Davi lá no campo, olha para mim, olha para você agora. E ele está dizendo, eu tenho um propósito na sua vida.
Eu te escolhi, eu te chamei e eu te sustentarei. Alguém tem dúvida disso? Ele nos chamou, ele te escolheu. Se você está aqui, ele te escolheu. Se você o aceitou, ele te escolheu. Não foi você que o escolheu. Ele primeiramente te escolheu, né? Você aceitou, sim, mas não partiu de você primeiro. Isso partiu dele. E ele vai te capacitar, ele está te chamando e ele vai te sustentar. Então aqui, né, eu quero encerrar, né, e também vou encerrar com uma oração nessa mensagem. Que Deus realmente fale aos nossos corações, de cada um aqui. Às vezes o medo, às vezes o nosso eu atrapalha muito, né, porque não é fácil você servir em qualquer situação, qualquer uma delas. Não é só estar aqui à frente. Aqui a gente tem muita responsabilidade com a palavra, com a transmissão da palavra, né? Mas aquilo que a gente faz com o próximo também é muita responsabilidade também. Então precisa tudo ser feito com muito amor, com muito carinho, com uma disposição realmente de fazer como para o Senhor. Não é a minha vontade não deve prevalecer no meu chamado. Não deve ser porque percebo que eu tenho um dom para isso, porque eu acho que eu gosto disso. Não é nada disso, não é nada sobre você. É tudo sobre Deus na sua vida, né? Então permita que realmente Deus use, né? Que Ele possa continuar levantando, né, obreiros nesta igreja, para que todos possam entender o seu chamado, seja para trabalhar aqui na igreja, mas como eu falei, a gente tem um trabalho também no nosso lar, a gente tem o nosso chamado lá no trabalho, com o seu vizinho, com a sua família. Você tem o seu chamado é ali também, né? Cada um sabe aonde Deus está encaminhando, mas tem essa disposição no seu coração. Também que Deus vai te sustentar. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, queremos, ó Deus, nessa hora, nessa oração, fazer, ó Deus, uma varredura na nossa memória, fazer, ó Deus, levar até Ti, ó Deus, uma pergunta, uma exclamação, Senhor. De que maneira o Senhor quer me usar, ó Pai? O que o Teu chamado representa para mim hoje, Senhor? Porque sou novo ainda, que ainda tenho muita coisa para estudar, para aprender, para me formar, escolhendo profissão, porque, Senhor, estou trabalhando muito, estou muito ocupado. Ó Deus, são muitas as indagações, ó Pai, que podem vir na nossa mente, Senhor. O tempo passou, a minha idade, já estou cansado, estou desanimado, Senhor, estou triste, ferido, tenho vivido uma vida de pecado, Senhor, que também me impede. Ó Deus, são tantas questões, ó Deus, que nos vêm à mente, ó Deus, nesta hora, Pai. Mas queremos, ó Deus, realmente reconhecer o Teu chamado, ó Deus, para cada um aqui. Eu creio, Senhor, que o Senhor chamou cada um aqui de maneira individual, Senhor, para contribuir e trabalhar no coletivo, para edificar a Tua igreja, Senhor. Cada um de nós aqui fazemos parte deste corpo, Senhor. E o Senhor quer nos usar, ó Pai. Então, ó Deus, desperta-nos, ó Pai. Sonda, Senhor Deus, o nosso coração. Enche o nosso coração do desejo, da disposição de Te servir, Senhor. Desperta, ó Deus, em nós, ó Pai. Se em algum momento, ó Deus, eu já trabalhei na obra, já servi, agora não quero mais. Que isso também, ó Deus, seja mudado. Renova, Senhor Deus, as forças, ó Pai. Renova o ânimo, Senhor Deus. Nos dê, ó Deus, a cada um aqui a oportunidade, Senhor Deus, de poder estar servindo melhor a Ti, Senhor. Atendendo o Seu chamado, Senhor. Não permita, ó Deus, que o meu velho homem, que as críticas, que o mundo, ó Deus, tudo, ó Deus, que de externo, ó Deus, venha rejeitar, venha tentar minar, ó Deus, o Teu chamado sobre a minha vida, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos cerque, ó Pai amado, que o Senhor nos cubra, Senhor Deus, da Tua bênção, Senhor. Senhor, renove, ó Deus, as nossas forças, renove o nosso ânimo, Senhor Deus. Renove, ó Deus, a nossa disposição, Senhor Deus, para servir, ó Pai amado. Nós Te agradecemos, ó Pai, por esse tempo, Senhor Deus. Agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, que foi ministrada, ó Deus. Que ela continue, Senhor Deus, ecoando nos nossos corações, ó Pai. Até, ó Deus, sermos achados, ó Deus, segundo o Teu coração, Senhor Deus. Sermos chamados, ó Deus, segundo o Teu coração, ó Pai. E nós Te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez, por mais uma oportunidade. E assim o fazemos
No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.